Olá, você que já acompanha o trabalho do Portal Extra, nós hoje estamos aqui estreando, ainda sem finalizar, que a gente está com os microfones aqui, os pedestais, está tudo preparado, a energia já está no lugar, a gente está ansioso para deslanchar isso aqui, mas é melhor o feito do que o perfeito. Então, mesmo sem começar, sem instalar tudo, a gente já está começando o podcast e começando hoje, conversando aqui com o deputado federal Gilson Daniel, está do nosso lado o prefeito da nossa cidade, que é o anfitrião hoje, recebendo também o nosso deputado federal. Gilson Daniel, que está com a gente aqui estreando o nosso podcast, que a gente vai falar não só de política, como é o caso hoje, mas a gente vai falar de tudo. Vai ser um podcast diversificado, a gente vai falar de todos os assuntos. E hoje, quero que vocês primeiro conheçam Gilson Daniel, ele que foi prefeito de Viana de 2013 até 2020, e o que me chama sempre a atenção quando eu falo o nome dele é o obrômetro, que ele pode falar daqui a pouquinho com vocês o que é esse obrômetro que ele tinha lá em Viana. Ele é contador, né? Tem mestrado em finanças, é professor, foi presidente também da Amunis e atual presidente do Podemos. Podemos é um partido político aqui no Espírito Santo e ele é o atual presidente estadual. Foi secretário de Estado de Gestão e atualmente deputado federal Gilson Daniel. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. É um prazer para mim estar aqui na cidade de São Gabriel da Palha, junto com o prefeito Thiago, a oportunidade de estar aqui falando do Portal Extra. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui estreando o podcast, falando um pouquinho sobre gestão pública, né? Nós viemos aqui hoje, o prefeito nos deu a oportunidade de vir falar para a cidade, né? Um pouco sobre o que nós fizemos na cidade de Viana, nosso case de sucesso como prefeito, né? Orientando, ajudando, e ele juntou os servidores para ouvir um pouquinho da experiência que nós tivemos em Viana e sendo recebido assim, com muito carinho pelo prefeito, e hoje estando aqui no portal falando um pouquinho para a cidade de São Gabriel da Palha, do nosso trabalho agora como deputado federal, que eu vim aqui hoje me colocar à disposição do prefeito Thiago, à disposição da cidade para a gente poder avançar cada vez mais. Muito bem. O prefeito colocou no papel antes como projeto e colocou depois como história o que ele fez em Viana. Então ele lançou esse livro junto com a nossa colega Daniele Bolonha, Gestão Pública Voltada para Resultados. Então é o livro do Daniel. Você quer falar mais um pouquinho do livro? Só para quem ainda não conhece. Esse livro tem... Editora Agora. Esse livro tem todos os feitos que eu fiz como prefeito da cidade de Viana e tem na primeira parte uma orientação do passo a passo. Quando você ganha uma gestão, recebe uma gestão como prefeito, ganhou as eleições, você precisa saber o que eu vou fazer no primeiro dia. Então aqui tem um passo a passo, para que o prefeito tenha uma orientação de o que fazer no primeiro dia, o que fazer depois que ganhou as eleições, e uma orientação e uma experiência de uma cidade que superou todos os desafios que tinha e que entregou políticas públicas para a população. Então o livro é um resumo disso, né? Uma oportunidade para quem quer ser gestor e é gestor, né, de utilizar dessa experiência. Tá aqui então, ó, Gilson Daniel, Daniele Bolonha, Gestão Pública Voltada para Resultados, tá? É um livro que vale a pena ver, vale a pena para ver toda a história. Né? Gratuito também, é um livro gratuito. Que a gente fez, e tem um contato aqui, a gente põe na legenda depois o contato, quem quiser receber um exemplar. Conta toda a história da transformação que Viana teve ali nos anos em que Gilson Daniel esteve como prefeito. Tá certo? Hoje o senhor esteve aqui, São Gabriel, na parte da manhã, o senhor já, no início da manhã, na verdade, o senhor veio trazer uma palestra exatamente compartilhando conteúdos que estão colocados nesse livro. O que o senhor achou assim, da receptividade? O povo estava lá querendo realmente aprender e levar para o... Eu vim para dar uma palestra de 40 minutos, no máximo 1 hora. E eu falei 2 horas, né, Thiago? 2 horas, porque os servidores ficaram muito atentos, porque a gente acaba contando um pouco da experiência e das histórias que aconteceram na gestão. Então é uma oportunidade para dar um incentivo aos servidores, para que eles entendam que o trabalho deles melhora e muda a vida das pessoas, impacta diretamente a vida das pessoas. Então a gente fala para eles da importância que eles têm como servidores para dar resultado para a sociedade, né, de incentivá-los a fazer e inovar, né, de melhorar as políticas públicas. E o prefeito deu essa oportunidade para que a gente pudesse vir aqui falar um pouco da experiência que a gente teve como prefeito, mas também alertar para algumas coisas com relação à burocracia da administração pública, que às vezes essa burocracia atrapalha um pouco a gestão para rodar. E os problemas são iguais em todas as cidades que você vai.
Então, hoje eu acredito que os servidores saíram da palestra muito diferente da forma que eles entraram, e acredito que nos próximos dias, acho que São Gabriel vai sentir aí os efeitos dessa fala nossa. Muito bem, nós continuamos o nosso podcast aqui, que inclusive ainda não tem nome, tá? Escreve aqui embaixo no vídeo se você sugere um nome para o nosso podcast. Você já conheceu ele, já falei sobre ele já falou um pouco do trabalho dele, do livro. E agora você sabe o que é que um deputado federal faz? Muita gente ainda não sabe. Então eu queria que o senhor falasse, inclusive dentro do seu trabalho, o que te levou a uma reunião que o senhor foi agora fora do país, o senhor pode falar também nessa reunião. E assim a gente vai passar para o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui no canal, sobre o trabalho do deputado federal, sobre os recursos que ele pode direcionar e como pode ajudar também os municípios. Pois é, o mandato de deputado federal ele tem um impacto não só para cidades como São Gabriel da Palha, como para o Estado, como para o país. Né? A legislação hoje, que altera a Constituição Federal, que altera as legislações que são importantes, que impactam o país, são todas votadas na Câmara Federal. Então, nós tivemos recentemente pautas importantes, como o arcabouço fiscal, que põe um teto nos gastos do governo federal. Votamos essa semana a questão da criação dos ministérios. São pautas que impactam o governo federal, mas impactam todo o país. E o mandato de deputado federal, você tem uma infinidade de ações que você pode fazer que podem impactar as cidades. Eu tenho uma pauta muito forte lá, que é a pauta do municipalismo, de ter ações para ajudar todas as cidades. Eu sou municipalista por ter sido prefeito, então a minha ação é muito voltada para apoiar os municípios, apoiar prefeitos como o Thiago, que faz a diferença, que querem fazer entrega, que quer trabalhar, que busca recursos em Brasília. Eu, antes de ser deputado, já pude ajudar a cidade por ele, pela pessoa dele, por ele ter tido a oportunidade de ir lá no governo do Estado, pedir recursos para ajudar a cidade. Eu pude ajudar aqui a cidade. Agora, como deputado federal, nós temos um volume de recursos que está na mão dos deputados para direcionar, para melhorar as políticas públicas nas cidades, que a gente chama isso de emendas parlamentares. Então, cada deputado tem um volume de recursos garantidos de emendas impositivas, que é o quê? É dinheiro que vai vir, porque se não se garante, ele vem, para poder melhorar as políticas públicas de saúde, assistência social, infraestrutura, obras, né, em parcerias que tem aqui no diálogo com o prefeito, de demandas que a cidade tem, ele leva para o deputado federal e a gente busca as alternativas e emendas de recursos para que ele possa executar essas obras. Uma pauta que eu também priorizei, além do municipalismo, é a pauta de redução de riscos e desastres. Né? Muitos governos estaduais, municipais e o próprio governo federal só tomam alguma atitude quando acontece o desastre. Então, eu criei na Câmara Federal uma frente para a prevenção de desastres, para que a gente faça antes de acontecer o desastre. Inclusive, deputado, eu estou me recordando que 2013, que foi o ano que o senhor assumiu, foi um período em que o estado todo sofreu bastante com desastres, muita chuva naquela época, foi justo no seu primeiro ano de prefeito. Já entrei com a cidade alagada. O senhor trouxe essa experiência? Que eu tive como prefeito, né, da minha cidade, que sofreu com enchente, e isso acontece em todas as cidades capixabas, às vezes com excesso de água, volume de água de chuvas, como às vezes também com falta de água. Mas o que acontece é que às vezes os municípios não estão preparados, porque não é feito o preventivo antes, né? Então eu criei uma frente na Câmara Federal, né, que trabalha diretamente com o governo federal e com a Defesa Civil Nacional, para que a gente possa fazer um trabalho de construção dos planos de redução de risco. E esse movimento que eu fiz na Câmara Federal, que é um movimento inovador, porque a Câmara nunca discutiu esse assunto, só discute quando acontece a tragédia, me levou à ONU, a Nova York, numa Assembleia Geral da ONU, para discutir com 132 países a prevenção de risco de desastre. Isso foi um fato marcante para mim, porque foi a primeira vez que um parlamentar brasileiro participou de uma Assembleia da ONU, das Nações Unidas, para discutir desastres. Então, a oportunidade que eu tive, com 4 meses apenas de mandato, de discutir e levar o Brasil para fora, para falar com mais 132 países. Então, é o trabalho que nós fizemos com relação não só à criação da frente, como de uma sessão solene homenageando as defesas civis e os bombeiros, e também de um projeto de lei que virou
uma oportunidade de o Brasil e a Defesa Civil Nacional apresentar para os demais países. O projeto que coloca recursos do Fundo de Calamidade Pública, retirando dinheiro, recursos de multas ambientais, retirando multas de compensações ambientais, parte dos recursos disso, e de ações que degradaram o meio ambiente, que tem uma parcela de 5% destinada ao Fundo de Calamidade Pública. Isso vai colocar alguns bilhões no Fundo de Calamidade Pública para apoiar os municípios como São Gabriel, para poder fazer planos de redução de risco e obras estruturantes para que, num período de chuva ou no período de seca, a gente esteja preparado. Muito bem, o deputado então explanou bem sobre a sua função e sobre esse destaque, né, nessa comissão que foi criada, que já tão recente, o primeiro mandato de deputado federal, já no começo, já chamou tanta atenção para participar já lá na Assembleia em Nova York da ONU sobre desastre, na verdade, prevenção. E antes da gente finalizar, o prefeito está aqui do lado. Olha, prefeito, o senhor não está com o microfone, porque o nosso podcast, como está começando, só tem dois, mas qualquer um dos dois aqui vai pegar o seu áudio, só pode só chegar mais perto aqui para a gente, porque o senhor deu uma palavra. Inclusive, as pessoas pensam muito em política quando vê política, é inevitável, mas a política em si, de partidária, ela é mais na campanha. Quando a pessoa está no mandato, ela trabalha em parceria, ela precisa de todos os 10 deputados que o Espírito Santo tem, precisa dos 30 que o Espírito Santo tem em Brasília, precisa dos 30 deputados que estão lá, independente do partido, porque o dinheiro que a gente trabalha é do povo, não é mesmo, prefeito? Então, o senhor pode dar uma palavra relacionada aqui. O prefeito que também é muito alinhado com o governo do Estado, o governador Casagrande, que está em todos os municípios, sempre caminhando, sempre está passando por aqui, almoçando ali na casa do prefeito, combinando, e o prefeito está lá pedindo, traz mais obra, traz mais recursos. Fica à vontade para o senhor falar da visita e depois a gente finaliza. Primeiramente, um bom dia abençoado a todos. Eu quero agradecer por essa notícia, pela oportunidade de estar aqui. E também o deputado Gilson Daniel fazendo história. O Gilson já está presente no município, não é a gente se fala, não é um parlamentar transitório. O Wilson está fazendo história, continuando dando suas palestras, incentivando o nosso maior bem. O nosso maior bem é o servidor público. E o que o Gilson está deixando é uma história para os servidores públicos de São Gabriel da Palha. Então a gente vem agradecer o Gilson pelo seu tempo. A gente sabe que o mandato de deputado federal é corrido, ele é deputado de 8 municípios do estado do Espírito Santo, e também o Gilson tem uma pauta municipalista. Muitas pessoas não sabem o que é uma pauta municipalista. A pauta municipalista é aquela pauta que atinge o cidadão, aquele que está lá na ponta. Então eu parabenizo e agradeço a presença do deputado federal Gilson Daniel, hoje na minha cidade, e levando o que é mais importante, a informação e como conduzir para o crescimento e a realidade da nossa cidade. Então, Gilson, hoje eu queria agradecer imensamente em nome de toda a população gabrielense que me deu a oportunidade de estar como seu prefeito, de estar recebendo. E pode saber, São Gabriel, os ouvintes do Extra, que muitas pautas que estão acontecendo hoje em São Gabriel são ocasionadas pela dedicação e pela palestra que o Gilson Daniel nos ofereceu lá atrás. Gilson era secretário, nos recebeu, colocou, a gente queria deixar aqui e agradecer. O Gilson é responsável, junto com o governo do estado, Renato Casagrande, com a construção da galeria na frente da rodoviária e também do Parque de Exposição. Toda a construção do muro na frente do Parque de Exposição, para levar mais segurança para quem está ali, foi iniciativa do Gilson Daniel, junto com o governador do estado. Então a gente vem agradecer também os incentivos e os recursos que o Gilson já colocou antes de ser deputado federal no nosso município. Muito obrigado, Gilson, por você estar presente em nossa cidade. Mas é isso aí, Marquinhos, que a gente agradece o seu espaço aí, como todo mundo te conhece, né? Marcos Antônio Bugarelli, mas todo mundo conhece o Marquinhos. Aqui, meu agradecimento a você. Eu agradeço a sua presença, prefeito. É um privilégio receber as autoridades aqui no nosso espaço, tá bom? O senhor tem um recado para a gente fechar então aqui, o senhor pode deixar um recado aí para São Gabriel da Palha e para o Espírito Santo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, Marquinhos, falando um pouquinho para a população de São Gabriel, de estar aqui com o prefeito Thiago, né? Ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje falando para os servidores, de ter a oportunidade de vir aqui também, falar do meu comprometimento com essa cidade, reafirmar um compromisso aqui de ajudar a cidade, né? Às vezes as pessoas, políticos, deputados, vêm somente no período eleitoral na cidade. Eu estou vindo no início do meu mandato,
reafirmar um compromisso com a cidade, já falei com o Thiago, vou colocar emendas, recursos aqui para ele possa fazer obras importantes para a cidade, né, recursos para que ele possa melhorar a condição aqui, principalmente de saúde, que é uma demanda da cidade, e ele já fez a diferença inaugurando o hospital, coisa que as pessoas não acreditavam, mas ele como prefeito colocou o hospital para funcionar, e eu vim aqui reafirmar o compromisso para que a gente possa continuar ajudando para que os serviços de saúde avancem, né, sejam bem atendidos a toda a população. E estou aqui na cidade hoje pelo comprometimento que eu tenho com o municipalismo, né, de ajudar todas as cidades. Eu tive a oportunidade, junto com o governador Renato Casagrande, de destinar recursos do Fundo de Cidades aqui, por parte de exposição e para a galeria, que o prefeito lembrou bem. Agora, como deputado federal, já coloquei emendas para o esporte, para começar. Minhas emendas ainda começam ano que vem, mas eu tenho conseguido alguns recursos do governo federal e já estou destinando recursos para São Gabriel. Mas, como eu disse, no ano que vem, com certeza, eu virei aqui novamente para poder anunciar recursos importantes que mudem e melhorem a vida das pessoas, que eu falo em todas as minhas palestras, onde eu tenho oportunidade, que a política só vale a pena se for para melhorar e mudar a vida das pessoas. Esse é o lema que eu toco e vou fazer isso até o final do meu mandato, se Deus quiser, melhorando a vida de quem mora em São Gabriel, mas dos municípios brasileiros. Aqui é onde as pessoas vivem. É aqui que as pessoas buscam saúde, educação, assistência social. Então é aqui que tem que ter recurso. E eu vou trabalhar em Brasília para que a gente possa colocar mais recursos aqui, porque o Thiago vai fazer grandes trabalhos, política pública voltado para a população e voltado para resultados, que é o livro que eu escrevi junto com a Dani, para poder ainda avançar nas políticas públicas e atender a população. É isso, obrigado, Marquinhos, pela oportunidade, mais uma vez, pela sua amizade comigo. Nós temos uma relação que já transcende algum tempo e você sempre me recepciona muito bem, sempre tem um contato comigo, né? O portal esse que sempre divulga o meu trabalho, então minha gratidão e meu agradecimento, queria externar isso ao povo de São Gabriel, da parceria e da amizade que você tem comigo, te agradeço muito. Eu que fico agradecido e eu agradeço a você que está acompanhando. E agora, e aí, você gostou desse nosso primeiro bate-papo? Eu fiquei meio travado aqui, né? Que você está muito jornalístico ainda. A gente vai se soltando aos poucos. E aí, o que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários, dá a sua opinião, que vai ter muito mais, tá bom? Para a gente se comunicar aqui. Fique com Deus e até a próxima.